Se você é cristão ou cristã, é muito provável que a igreja faça sentido para você na sua caminhada, na sua vida, na sua prática de vida, no seu dia a dia de um modo em geral. É importante pensarmos sobre a igreja. A igreja não é apenas uma decisão pessoal. A igreja não é apenas uma questão íntima. A igreja tem implicações sociais muito sérias, que ficam evidentes quando ela cumpre o seu papel e também quando ela não cumpre o seu papel, as consequências também são notáveis. E esse vídeo é para a gente pensar um pouquinho mais sobre a igreja. E, na verdade, eu tenho algumas coisas para lhe falar sobre a igreja que ninguém nunca lhe disse, provavelmente. Eu tenho verdades fundamentais para te falar sobre a igreja, que é importante que você assista esse vídeo até o final e que a gente possa juntos construir uma reflexão sobre algo tão importante que é o assunto igreja. Mas antes da nossa reflexão, eu quero lhe fazer um convite e um pedido. Contribua com o nosso canal. Se esse canal tem ajudado você a compreender melhor a teologia, as escrituras, a espiritualidade, contribua com o nosso trabalho e nos ajude a crescermos cada vez mais e podermos fazer cada vez mais e melhor para você e para tantas pessoas que nos assistem. Você pode contribuir com o valor que você quiser, no momento em que você quiser, com a chave Pix que está aparecendo aqui no nosso vídeo. A chave Pix é o e-mail desse canal e com a sua contribuição você certamente nos ajudará a desenvolvermos cada vez mais e melhor. Se você quiser e puder, ajude esse canal fazendo uma contribuição usando a chave Pix do canal. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre igreja. E eu tenho algumas realidades que você precisa entender. Sempre é uma maneira interessante quando nós falarmos sobre igreja, ao invés de nós pensarmos o que a igreja é, nós também podemos pensar o que a igreja não é, porque isso nos ajuda a tirarmos da nossa mente algumas ideias pré-concebidas e que não dizem respeito à realidade apresentada por Jesus e pelos evangelhos e também pelas epístolas dos apóstolos ao longo do Novo Testamento. A primeira coisa que eu tenho para lhe dizer é que igreja não é denominação. Igreja não é instituição. As denominações e instituições religiosas, sejam elas quais forem, elas têm o seu papel e têm a sua importância. Mas elas são organizadas, classificadas e separadas de acordo com as suas doutrinas, com os seus costumes e com a sua leitura teológica. Aliás, diga-se de passagem, aqui no Brasil há uma crítica muito grande com relação à quantidade de partidos políticos que existem. Muitos dizem que não há ideologias políticas para que se justifique tantos partidos políticos que existem no Brasil, que são mais de 30. A mesma realidade se aplica à igreja. Não existe posicionamentos teológicos tão variados e tão múltiplos que justifique a existência de tantas denominações no Brasil. Para falar a verdade, a existência de tantas denominações no Brasil tem a ver muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, com a ganância de alguns, com o ideal de alguns de serem líderes máximos das suas próprias denominações. Tem a ver com discordâncias e picuinhas entre lideranças que estavam numa igreja e que romperam para formar uma outra igreja e que, na maioria das vezes, esses argumentos não se justificam nem pela proposta de ser igreja, porque a maioria não traz nada de novo na vivência da igreja, que não tem nada a ver com posicionamentos teológicos, porque a grande maioria nem pensa teologicamente, mas tem a ver com vaidades, tem a ver com poder, tem a ver com domínio que muitos seres humanos são levados a fazê-lo. As denominações mais sérias têm tradições diferentes, têm posicionamentos teológicos diferentes, o que não justifica, é claro, inimizades entre si, o que não há
a menor necessidade de haver. Porém, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma realidade que é muito maior do que denominações, sejam elas quais forem. Igreja é uma realidade que vai além das denominações e das classificações que os seres humanos fazem, sejam elas justificáveis ou não. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do conjunto de pessoas que creem em Jesus, independente de qual igreja, de qual tradição eles e elas façam parte. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de comunhão, nós não estamos falando de formalidade, de liturgia, de celebração, embora essas coisas possam também representar a igreja, mas a igreja é muito maior do que isso. Jesus, uma certa feita, disse que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria. Ou seja, quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, nos propósitos de Jesus, no Espírito de Jesus, naquilo que Jesus nos ensinou, ali está constituída uma igreja. Independente de liturgia, celebração, templo, prédio, independente de qualquer coisa. Se você e a sua esposa estiverem reunidos em nome de Jesus, ali está uma igreja no sentido mais essencial do termo. Se você estiver reunido com 2 ou 3 amigos e estiverem em harmonia com os princípios de justiça, de benfeitorias, de bondade estabelecidos por Jesus, ali está essencialmente reunida uma igreja, independente do lugar e da cerimônia que vocês estejam fazendo. A igreja é muito mais essencial e também muito mais simples do que denominações como nós podemos imaginar. A segunda realidade que eu quero lhe falar sobre igreja é que a igreja não é o reino de Deus. Muitas pessoas, sem pensar bem no que estão dizendo, e em alguns outros casos, de um modo proposital e malicioso, tentam confundir a igreja, denominação, instituição com o reino de Deus. Inclusive, eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, pastores dizendo para quem falta à igreja que deve buscar o reino em primeiro lugar e todo o resto vai ser acrescentado depois. Mas é claro que a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade muito maior do que a igreja. A igreja está contida no reino de Deus quando ela cumpre o seu papel. Mas o reino de Deus não está submisso à igreja, porque o reino é muito maior. E o reino está de modo visível e invisível presente. O reino está nos nossos corações, o reino está onde nós nos reunimos para praticar a justiça, o perdão, o acolhimento, a misericórdia. O reino está na igreja quando ela cumpre o seu papel, mas também está fora dela, porque o reino chega onde a igreja não chega. O reino se estabelece onde muitas vezes a igreja não se estabelece por uma série de questões, porque o reino é muito maior e o reino pode estar em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer ambiente onde se pratique a justiça, o perdão, a misericórdia, o acolhimento, e o reino é uma realidade muito maior do que a igreja. A igreja, quando cumpre o seu papel neotestamentário e cristão, ela faz parte do reino, mas não é o reino como um todo. A igreja, quando cumpre o seu papel, ela é uma seta a apontar para o reino de Deus, porque a igreja não é uma finalidade em si mesma. A igreja que quer ser uma finalidade em si, a igreja que quer apontar para si mesma, para a sua glória, para a sua grandeza, para o seu crescimento, é um sinal evidente e gritante que ela não cumpre o seu papel essencial. Porque o papel essencial da igreja é servir como uma seta luminosa no meio da escuridão a apontar para um caminho, para um destino, e esse destino é o reino de Deus, a realidade maior para a qual
a igreja deve apontar. A igreja está presente como as placas de trânsito para quem está caminhando, para quem está se deslocando para um lugar que não sabe exatamente onde é. A igreja não é o pedágio desse caminho como muitos têm feito. A igreja é a placa que vai nos nortear, que vai apontar para nós o caminho, e o caminho é o do reino de Deus e não da própria igreja. Isso é claro quando a igreja cumpre o seu papel cristão e neotestamentário. Outra coisa muito importante que você sabe, mas na prática se esquece: a igreja não salva. A igreja não é uma agência salvífica. A igreja não tem poder em si de salvar alguém ou de condenar, porque a salvação pertence única e exclusivamente ao Salvador, e não há outro Salvador que não seja Jesus de Nazaré, que não seja Jesus o Cristo, que é o cabeça da igreja. Portanto, a igreja não tem poder em si mesma de salvar, mas a igreja deve contribuir para a espiritualidade humana, deve contribuir para uma visão de mundo mais cristã e integradora para o ser humano, deve incentivar o ser humano a buscar a Deus, a buscar Jesus e a buscá-lo nas relações humanas e principalmente nos necessitados. A igreja deve estimular as pessoas a conhecer melhor a Jesus, e só se conhece melhor uma pessoa se relacionando com ela, mas a igreja por si só, ela não tem o poder salvífico. A igreja é apenas uma agência do reino. Quem salva é Jesus e ele não depende da mediação eclesiástica para fazer a salvação, porque a salvação é dom, é graça, é presente, é favor imerecido, dado por Jesus e que requer de nós apenas a aceitação pela fé. Isso quer dizer que a igreja pode ser descartada? Bom, é necessário que a gente pense numa coisa importante. Será que o valor da relação comunitária é apenas a salvação? É claro que a salvação é o bem mais precioso de todos. É claro que a salvação é o valor maior que um ser humano pode buscar na sua vida, e é claro que essa é a função principal que nós devemos buscar em Jesus, porque ele salva. Agora, é claro que a igreja tem o seu papel quando é uma comunidade, ainda que imperfeita, uma comunidade de pessoas sérias, de pessoas que estão tentando se ajudar mutuamente, de pessoas que estão tentando crescer a cada dia como seres humanos, como cristãos, e nesse processo um ajuda o outro, uma ajuda a outra. A igreja, ela tem um papel importante quando ela é uma comunidade sadia, de acolhimento, de ajuda mútua, de perdão mútuo. Quando a igreja se transforma num ambiente viciado, religioso, de pessoas que não se suportam, de pessoas que querem crescer a qualquer custo, esse ambiente não é sadio, ele não é importante, ele não contribui com a fé cristã. Mas quando nós fazemos parte de uma igreja que, embora seja imperfeita, mas é uma comunhão de pessoas que querem viver o evangelho, ainda que de modo imperfeito, essa relação ela tende a nos estimular, a nos fazer crescer, a nos ajudar nas nossas necessidades. E é claro que essa igreja ela é muito importante no local onde ela está. E é claro que se você faz parte de uma igreja que sabidamente tem ali um pastor que se favorece da boa-fé das pessoas, tem ali pessoas que não se suportam, pessoas que fazem o que fazem apenas para disputar umas com as outras, se isso é sabido e você permanece nessa igreja, sinto em lhe dizer que você não é vítima, você é cúmplice de todo esse processo e só a sua presença ali contribui e estimula esse ambiente doente a se estabelecer e se desenvolver. Agora, você fazendo parte de uma comunidade sadia,
que tem pessoas imperfeitas, que pecam, que erram, mas que querem crescer, querem caminhar, querem se perdoar e ajudar umas às outras, que é dirigida por um pastor, por uma pastora, que embora seja também uma pessoa imperfeita, mas é uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa que está a serviço da comunidade, uma pessoa que quer contribuir, que é chamada e que leva a sério a sua vocação. A sua obrigação é apoiar esse pastor, essa pastora, é apoiar essa comunidade para que ela se desenvolva da maneira mais sadia possível. O seu papel, a sua obrigação é apoiar com as suas contribuições, com a sua presença, com as suas orações, é apoiar fazendo o ambiente ser cada vez mais favorável, cada vez mais sadio. É você não criar tumulto, não criar briga, porque isso não ajuda ninguém. Nenhuma igreja é dona de ninguém, mas se você faz parte de uma comunidade, você deve fazer a sua parte para que essa comunidade seja cada vez mais saudável. Ir na igreja uma vez por mês, não contribuir com nada para que ela cresça, não ajudá-la e não se envolver com nada, não significa fazer parte da comunidade. Pelo contrário, você precisa apoiar esse pastor, essa pastora e essa comunidade a se desenvolver cada vez mais. E talvez você esteja perguntando, e os desigrejados? E aqueles que não se sentem à vontade, não se sentem representados por nenhuma denominação que já conheceram, que já viveram, que já participaram? O que se tem a dizer sobre eles? Bom, isso eu vou dizer se você comentar aqui no vídeo a palavra desigrejados. Se nós alcançarmos pelo menos 30 comentários, eu faço um vídeo sobre esse assunto. Porque no mais, eu vou terminando esse vídeo lembrando a você que a igreja não é denominação. Igreja não é o reino de Deus. Igreja não salva. Mas a igreja, quando cumpre o seu papel, ela é uma comunidade. Ela é uma seta a apontar para o reino, a apontar para o Salvador, que é Jesus Cristo, seu líder, sua cabeça, porque só assim a igreja faz sentido de ser. E onde estiver 2 ou 3 pessoas, independente do que estejam fazendo, independente, claro, se estiverem fazendo algo sadio, independente de onde estejam, se estiverem reunidas em nome de Jesus, com harmonia a Jesus e aos seus ensinamentos, ali está essencialmente presente a igreja. A sua casa e a sua família, se estiverem em nome de Jesus, é uma igreja. A sua reunião com seus amigos, a sua reunião pós-culto, inclusive, na igreja, se vocês estiverem em harmonia com Jesus, ali está a igreja estabelecida. E isso nós não podemos perder de vista jamais. Um abraço a todos e todas e até breve.